Bem, em primeiro lugar, quero agradecer, né, deixar registrado aqui o agradecimento do nosso programa à professora Caroline Jango por ter aceito o convite para fazer essa palestra. Essa disciplina, na verdade, é um componente curricular dos estudantes do nosso programa de pós-graduação, que foi o primeiro programa acadêmico voltado para os estudos de educação profissional, né, aprovado nos institutos federais. É ainda recente, mas essa disciplina ela é um componente curricular em que os estudantes, todo semestre, apresentam um capítulo, ou, na verdade, uma seção da sua pesquisa. Tá? Como este ano, geralmente a gente convida algumas pessoas para fazer algumas palestras iniciais, mas esse ano a gente convidou mais gente, porque nessa passagem do remoto para o presencial, a gente deixou todas as apresentações de sessão de trabalho para o início de 2022 e fizemos buscamos alguns temas contemporâneos para discutir a educação profissional, né? A partir dessas novas temáticas. E a questão da diversidade étnico-racial, ela entra como uma temática bastante forte no nosso programa. Inclusive, já temos pessoas estudando, né, pesquisando, que o primeiro contato feito com a professora Carolina foi por meio do nosso doutorando, né, também professor do Instituto, Newton Xavier. Então, a gente fez esse ciclo de palestras, né, que está se encerrando a próxima semana, dentro desse seminário de pesquisa, para adiar as apresentações também dos estudantes para o próximo ano. É isso. Mas, nesse contexto, eu vou apresentar, então, a nossa convidada, a professora Caroline Felipe Jango da Silva. Ela é pedagoga graduada pela Universidade Estadual de Campinas, pós-graduada em Gestão de Negócios pelo SENAC Campinas, possui mestrado e doutorado em Educação também pela Unicamp, com período de estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É pedagoga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, atualmente no cargo de diretora-geral do campus Hortolândia, espero que esteja correto, professora. É membro fundadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFSP, desde 2015, e membro do grupo de pesquisa DIS, Diferenças e Subjetividades na Educação, Unicamp, desde 2006. Foi membro eleita do Conselho Superior do IF São Paulo, de 2019 a 2020, e autora do livro Aqui Tem Racismo, um estudo das representações sociais e das identidades das crianças negras na escola. Coordenadora do projeto AfroIF, Currículo, Pensamento Decolonial e Formação Docente. Coordenou o primeiro programa institucional de ensino, pesquisa, extensão e direitos humanos, relações étnico-raciais e gênero, do Instituto Federal de São Paulo. Compõe a Comissão Especial de Estudo sobre a Lei nº 10.639, de 2003, da Câmara Municipal de Campinas. Tem experiência com formação docente na graduação e pós-graduação, atua principalmente nos seguintes temas: educação antirracista, representação social, escola, história africana e afro-brasileira, preconceito racial, formação docente e política pública. Então, recebemos com muita alegria a professora Caroline. Ela terá assim, entre 40 e 60 minutos para fazer a sua apresentação, depois a gente pode fazer um bate-papo e com algumas questões que surgirem da fala dela. Muito agradecida, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Espero que a gente tenha a oportunidade de vê-la presencialmente também, posteriormente, professor. Tá certo. Tá certo. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom poder compartilhar, né, as nossas pesquisas, os nossos trabalhos, principalmente, né, com parceiros aí da Rede Federal de Educação, né, afinal a gente tem muito que avançar aí nas nossas trajetórias. E, bom, eu vou fazer uma apresentação aqui, vou mostrar para vocês, né, quando fizeram contato comigo, especialmente, né, pediram para eu falar sobre o nosso projeto AfroIF, né, um projeto que a gente está desenvolvendo aqui no Instituto Federal de São Paulo, e que ele, inclusive, está em curso, né, ele está acontecendo, e tem sido um prazer muito grande desenvolver esse projeto, compartilhar e pensar, e, enfim, possibilidades, né,
possibilidades possíveis para a construção de uma educação antirracista. Bom, a Ilane já fez aí a minha apresentação e, enquanto trajetória acadêmica, eu estudo o racismo no ambiente educativo fazem 16 anos. Então, todas as minhas pesquisas foram voltadas a esse tema. E a atuação profissional também, né? Afinal, estive, né, à frente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, sou membro do núcleo, né? E esse é um trabalho que a gente tem tentado fazer aqui no Instituto Federal de São Paulo, nas 37 unidades que nós temos aqui. Bom, e aí eu vou falar um pouco do histórico, né, de como surgiu o AfroIF, né, o AfroIF, Currículo Pensamento Decolonial e Formação Docente. Ele é um projeto de pesquisa aplicada, né, que está sendo fomentado pelo CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Desigualdade e do Trabalho e Desigualdade. Nós temos uma equipe aí robusta, né? São muitos pesquisadores do IFSP, basicamente do próprio Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. O nosso núcleo ele é centralizado, então ele fica no gabinete, ligado ao gabinete, tem 50 membros, né? A nossa coordenação fica no gabinete, tem 50 membros e são representantes dos diversos campos do Instituto, né? Nós não temos NEABIs locais. Nosso NEABI é centralizado. Então, a gente tem esse grupo grande e tem, né, estou na coordenação dessa ação e tem aí um comitê gestor e a supervisão, que é a professora Vera Benedito. Só para contextualizar, então, esse edital, né, foi um edital, né, o CERT, ele tem feito de longa data esse trabalho, né, de fomentar projetos, né, que promovam equidade racial e de gênero. Então, a partir das parcerias, né, foi lançado esse edital e foram submetidos projetos de todas as regiões do país, né? E aqui no Sudeste, né, nós somos um dos projetos contemplados e estamos desde novembro, né, de 2020, desenvolvendo esse trabalho que encerra, né, esse ciclo em abril do ano que vem, mais ou menos. Bom, e aí tenho que falar um pouco do nosso NEABI, que é o grande mobilizador desse projeto, né? Então, o nosso núcleo ele foi constituído aqui no Instituto Federal de São Paulo em 2015, né? Então, um núcleo que tem aí 6 anos de trajetória, como eu já afirmei, um núcleo centralizado, foi constituído dessa forma, para que ele pudesse ser fortalecido com os mais diversos, né, profissionais que naquela ocasião queriam discutir relações étnico-raciais, queriam desenvolver projetos nesse campo e tinham grande dificuldade. Então, a gente uniu esforços, regulamentou, institucionalizou o nosso núcleo, e essa ação teve uma força, né, estratégica dentro da instituição, e a gente passou, né, a partir do NEABI. Hoje eu vou falar mais do projeto, como tem um tempo aqui determinado para falar, mas eu tenho que trazer esse histórico do NEABI, que tem feito, por estar, né, por ser centralizado, estar ali no gabinete, tem tido uma ação que, de fato, ela é muito ampla no sentido de alcançar todas as dimensões. Então, ensino, pesquisa, extensão, a tecnologia da informação, gestão de pessoas. Então, essa ideia de colocar, né, o NEABI no gabinete foi essa ideia de que essa era uma responsabilidade, né, não de um grupo apenas de desenvolvimento de pesquisa, mas de acompanhamento das políticas de acesso dos servidores, acesso dos estudantes, pesquisa, ensino e extensão, e isso teve ali uma implicação, né, que foi muito positiva. E na nossa trajetória, a gente acabou, mesmo, né, sendo colocado no gabinete, a gente nasceu um núcleo com viés muito extensionista, né, o que é muito comum, né, em alguns espaços dos institutos federais. Afinal, esse diálogo com os movimentos coletivos, com os movimentos negros, com espaços em que as tradições culturais, né, os grupos
quilombolas, indígenas, têm uma correlação, assim, conseguem estabelecer uma relação, né, de troca, de diálogo com a instituição de ensino, normalmente é via uma ação extensionista, né? Uma relação que eu falo, uma relação de trocas mesmo, não só uma relação de objeto de pesquisa, né? Então, o NEABI, ele é esse espaço que possibilita esse diálogo. E isso a gente fez muito pelo viés da extensão, então foi muito ligado à pró-reitoria de extensão, né, inicialmente. E, para além da formação de professores que nós fomos desenvolvendo ao longo de todo o tempo, nós fizemos análises do nosso acervo bibliográfico, e aí, quando eu estou falando análise, estou falando sempre de 36 campos, né? Então, a gente se debruçou a fazer uma análise vasta sobre o acervo bibliográfico de todas as bibliotecas, depois a gente se debruçou a construir referências, né, construir materiais que pudessem subsidiar a prática dos professores, né, além das formações. Nós começamos a ocupar os espaços de eventos, então não só um evento de diversidade, um evento da cultura negra, mas a Semana de Ciência e Tecnologia, os workshops de indústria, congressos de iniciação científica, todos esses espaços passaram a ser ocupados pelo NEABI, a gente foi criando o espaço NEABI em todos esses eventos. Então, a gente tem um histórico bem constituído de tensionar mesmo todos os espaços e lugares de diálogo aí da instituição, inclusive o Conselho Superior, né? Não é à toa que às vezes a gente fala, olha, participou do Conselho Superior, afinal a gente ia lá realmente para representar o NEABI, para tensionar. Uma das ações, assim, também mais importantes que o NEABI conseguiu acompanhar, né, a efetivação da política de reserva de vagas na pós-graduação, lato e estrito sensu, bem lá no início que isso foi possível, mas também a construção do currículo, né? No Instituto Federal de São Paulo, a gente passou por um processo de construção dos currículos de referência para todos os cursos, né? Todos os cursos de nível médio e da graduação, e a gente conseguiu, né, acompanhar esse processo, né, de perto, né, conseguindo pautar essa discussão e fazer essa disputa do currículo a partir da discussão do currículo de referência. Então, tendo em vista, assim, toda essa atuação do NEABI nessas mais diversas frentes, inclusive eu posso compartilhar com vocês o nosso portal, né, o site institucional, para vocês verem as referências, os estudos que nós fizemos, né, os impactos que isso tem e tudo mais. Então, é desse grupo, né, desse histórico que nasce o projeto Afroif. Né, então, aqui é a nossa equipe. No Campus Hortolândia, aqui no Instituto Federal, no Campus Hortolândia, eu atuo aqui no campus desde 2013. Né? E em 2013, quando eu cheguei aqui, eu já tinha feito mestrado, já tinha estudado todas, algumas, né, não todas, mas muitas das diversas discussões que se faziam sobre a perspectiva do racismo no ambiente educativo. Então, a minha trajetória foi, primeiro, estudar educação infantil, depois, no mestrado, eu fui estudar o olhar das crianças a partir, né, do ensino fundamental. Então, fiz um estudo com 57 crianças negras da região metropolitana de Campinas, que são 19 municípios. E aí, ao fim desses 2 estudos, eu tinha, né, já tinha essa apropriação sobre essa discussão, e em 2013 eu entrei no Instituto Federal já com esse acúmulo. Chegando aqui no Instituto Federal, a gente, né, passa por situações ali, evidentemente, né, que nos mobilizam. Olha, a gente, né, mesmo chegando recentemente, eu já percebi que a gente precisava fazer alguns trabalhos ali que naquela época, né, em 2013, não estavam sendo desenvolvidos. E na ocasião a gente criou um projeto que chamava Afroif, né, em 2013, 2014, um projeto que era para formar multiplicadores. A perspectiva era essa. A gente entendeu que a gente devia dialogar com os estudantes, para que eles pudessem se apropriar da discussão sobre relações étnico-raciais e gênero,
para que eles pudessem se apropriar dessa discussão e serem multiplicadores da temática no Instituto, porque a gente visualizava que essa discussão estava muito aquém do que deveria. Então, a gente produziu esse projeto e a gente teve dificuldades, naquela ocasião, de fazer o projeto funcionar, né? Dificuldades mesmo de gestão, a gente não conseguiu. A gente apelou para a Pró-Reitoria de Extensão e, em 2014, nós fomos contemplados num edital, né? Então, esse projeto Afroif se consolidou. Depois que ele foi executado no campus Hortolândia, a gente emprestou esse projeto para outros campos, então o campus Matão foi lá e desenvolveu também o projeto Afroif, multiplicadores e tudo mais. E foi depois, né, de 2014, então, como eu falei para vocês na linha do tempo aqui desse histórico, em 2015 que a gente criou o nosso núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. E aí a gente conseguiu desenvolver muita coisa, né? Em 2020, no momento que a gente estava aí, né, nessa pandemia, o CERT lança esse edital e a gente entende que a gente precisava muito, né, pelo dado da nossa experiência, pelas pesquisas feitas, que investir na formação de professores era o que a gente mais precisava fazer para conseguir, de fato, avançar. Porque a gente tinha acabado de fazer todo um processo. A gente já tinha feito análises, a gente ia fazer formação, tinha o currículo, né, produzindo material didático, que chama o nosso NEAB Indica, vou mostrar para vocês, né, posso passar para vocês, e a gente entendeu que, naquele momento, a formação, né, pensar uma formação decolonial era o nosso grande desafio. E aí, a gente teve também, né, o meu trabalho de doutorado, a minha tese de doutorado, foi sobre a promoção da diversidade étnico-racial no Instituto Federal a partir da extensão. Isso é um elemento importante da discussão, porque, afinal, fiz uma análise dentro do Instituto Federal de São Paulo e a gente conseguiu levantar algumas questões importantes, que são questões que se estendem, né? Eu vou aqui colocar para vocês, depois vocês também podem fazer colocações aí diversas. As minhas pesquisas anteriores, elas foram uma espécie de denúncia, né? São aqueles estudos que nós precisamos, fomos até os espaços e diagnosticamos os mecanismos de discriminação, né? Os mecanismos de discriminação que, inclusive, são institucionalizados no ambiente educativo, na educação infantil, no ensino fundamental, né? No ensino fundamental, esses mecanismos de discriminação, eles já estão arraigados, eles, inclusive, né, são elementos que fazem parte da representação social que a criança negra tem de si, tem dos seus pares, né, como ela se vê, das expectativas que ela tem, né, da imagem, da autoimagem, da identidade. Então, foram esses elementos que a gente foi buscando ao longo da pesquisa. E quando fui fazer minha pesquisa de doutorado, eu tinha uma preocupação muito grande de, bom, gente, e aí, como que a gente avança, né? E naquilo que a gente avançou, o que a gente vem fazendo, né? No Instituto Federal mesmo. Né? Então, a gente faz projeto, né? Cria um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, tem uma legislação já que nos ancora a desenvolver esse trabalho, e aí a gente foi olhar para isso. E aí, uma coisa que sempre me incomodou muito foi essa perspectiva da reprodução, né? Então, a instituição de ensino como a reprodutora do contexto social, ou seja, nós vivenciamos na nossa sociedade um racismo estrutural, né? E a instituição de ensino muitas vezes colocada como o espaço que reproduz isso, né? Que reproduz essa estrutura. E aí, a gente, né, como profissional da educação, né, como eu falei, né, da experiência que eu já tinha na educação infantil, nos outros espaços, e também no Instituto Federal, coloquei isso como questionamento. Bom, mas na instituição de ensino nós produzimos conhecimento também. Nós produzimos conhecimentos, nós ressignificamos, né, nós construímos outras formas de ver o mundo, né, de olhar para os elementos, fazemos reflexões, trazemos um conjunto de conhecimentos que eles não são, né, estáticos, né? Então, releituras que nós fazemos, enfim. E aí, né,
com projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, com currículos que são criados para as instituições de ensino, né? A gente falou, bom, então a gente produz. E aí, se a gente produz, né, não é só esse elemento reprodutor. Então, como a gente faz isso? E aí eu fui buscar na instituição, só um dado para vocês saberem, no Instituto Federal de São Paulo, alguns dados sobre a produção de conhecimento em extensão. Então, de 2014 a 2017, um dos elementos do meu trabalho, né, digamos que a terceira etapa do meu trabalho foi fazer esse levantamento das ações extensionistas, sejam elas projetos, programas, eventos, cursos, ações extensionistas, né, que promoviam a diversidade étnico-racial. E nesse levantamento que eu fiz, em 2014, nós tínhamos, no todo das atividades, nós tínhamos 9 ações de extensão que promoviam a diversidade étnico-racial. Pelo menos que isso ficava ali em evidência. E isso foi evoluindo para, até em 2017, nós tínhamos 55 ações. Né? Então, se você vê de 9 de 2014 em 2017, 55 ações, e com o marco do NEABI sendo constituído em 2015, a gente visualiza um avanço. Mas se a gente olha o todo das ações constituídas no âmbito da instituição, que eram num número maior que 1.000, em torno de 1.500 ações ali em 2017, a gente percebe que em nenhum ano, proporcionalmente, as ações que promoviam a diversidade étnico-racial passavam de 5% do todo daquilo que era produzido, né? E isso é muito pouco. Ou seja, para uma instituição que se quer antirracista, né, nós sabemos que é um movimento contra a corrente. É um movimento que, de fato, precisa, né, desconstruir, que precisa reelaborar, que precisa trazer, né, conhecimentos que foram historicamente invisibilizados, né, novas formas de se ver, de se produzir conhecimento. Então, esse é um elemento que também compõe o nosso Afroife, sabendo dessa produção de conhecimento, ou seja, a gente tem um currículo que nos indica ali, né, que o aluno egresso ele também tem que pensar a perspectiva étnico-racial, ele tem que ter essa dimensão, né, formativa, os cursos têm que trazer a história, todos esses elementos, a história, a cultura, a tecnologia de influência africana, afrodescendente, afro-brasileira. E aí a gente entrou nesse desafio do Afroife, né? E aí, qual que é o objetivo, né? E aí a gente construiu essa pesquisa. E qual que é o objetivo, né, dessa pesquisa em si? A gente, então, criou essa pesquisa com esse objetivo dela possibilitar uma análise diagnóstica das dificuldades e das limitações dos docentes. Afinal, né, nós passamos por uma construção curricular, nós passaremos agora, né, já estamos nesse processo da reformulação dos projetos pedagógicos de curso, onde, né, também essa disputa do conhecimento, de quais conhecimentos, né, entram, de quais referências, né, entram para essa construção, e a gente precisava entender, então, quais são as dificuldades e as limitações, né, desses profissionais da educação no momento de desenvolver uma prática pedagógica que reeduque as relações étnico-raciais e de gênero. E aí, não só essas dificuldades e limitações, mas também as experiências relevantes e as potencialidades que esses professores já desenvolveram. Afinal, não necessariamente né, houveram avanços, e muitas vezes esses avanços eles também não são evidenciados. Afinal, às vezes eles ficam muito restritos a algumas práticas pedagógicas. Mas a gente achou importante ter, né, essa discussão. E aí, né, a gente inicialmente e principalmente queria fazer um diagnóstico, né, e desenvolver uma proposta, né, que pudesse, né, ser pautada nessa mudança, nessa construção dos currículos de referência e que pudesse orientar a prática pedagógica dos professores do Instituto Federal de São Paulo, né? Então,
esse foi o principal elemento. E aí, deixa eu só ver se eu passei um. Ah, tá, desculpa. Esse foi o primeiro elemento e a primeira etapa, então, dessa pesquisa. O projeto em si, ele tem, então, 3 etapas. E a gente, um pouco que constituiu nessa perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O NEABI, no Instituto Federal de São Paulo, ele tem tido essa dimensão. Então, foi o primeiro programa de ensino, pesquisa e extensão institucionalizado no Instituto Federal, foi uma ação movida pelo NEABI e pelo Núcleo de Gênero e Sexualidade em parceria. Então, a gente entende, né, que ao desenvolver essa pesquisa aplicada, a gente teria essas 3 dimensões pensadas. Não são separadas, elas são totalmente conectadas, né? Então, esse primeiro momento, né, desse projeto, ele tem a ver com esse diagnóstico dessa prática pedagógica. O segundo momento, ele tem a ver com, ao ter a resposta desse diagnóstico, a gente promover um espaço de formação continuada. E um espaço de formação continuada que não fosse diretivo, totalmente diretivo, que ele fosse um espaço construtivo, de trocas, de escuta, né, de trocas de experiências, de possibilidades e que abarcasse as mais diversas áreas do conhecimento, porque a gente tem uma grande dificuldade, né, de algumas áreas do conhecimento se reconhecer no processo de produzir conhecimentos, né, na perspectiva africana, afro-brasileira, indígena e interseccional com a questão de gênero. Então, a gente queria constituir esse espaço, né, e que não fosse um espaço estanque, né, que a gente conseguisse promover um espaço mais fluido, mais de troca mesmo. E, por fim, né, a terceira etapa, que seria uma etapa necessariamente extensionista, que é o desenvolvimento de recursos didáticos pedagógicos, né, para o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Afinal, a perspectiva do recurso ela é extremamente importante. Então, qual que é o elemento que me possibilita levar esse conhecimento aos estudantes? Então, esse foi o ciclo pensado, um diagnóstico, uma formação e uma aplicação que gerasse produtos que dos mais diversos, ou seja, né, eu vou falar um pouquinho para vocês, mas produtos que, no caso, seriam tecnologias para o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, né? Então, aqui eu vou falar desse início que foi feito. Então, a gente construiu, para esse primeiro momento, uma estrutura, para o diagnóstico. A gente partiu de uma pesquisa desenvolvida aqui em Campinas, a qual eu participei, que foi fomentada pela Câmara Municipal da cidade, em que a gente fez um diagnóstico da rede municipal. Então, a gente pegou um pouco dessa possibilidade, desse instrumento, e a gente construiu a partir de uma ação coletiva. Dos 25 pesquisadores que compõem a ação, a gente construiu esse instrumento de uma maneira personalizada para a nossa instituição. A gente aplicou um projeto piloto, né, com 20 docentes inicialmente, para testar esse instrumento de diagnóstico, né, e depois, né, entendendo, fazendo as adequações nesse instrumento, a gente replicou, né, aplicou esse instrumento para todos os docentes da instituição. A nossa estimativa é que a gente atingisse pelo menos 10% dos docentes. Era um questionário longo, inclusive, né, que a pessoa demorava em torno de 40 minutos a mais para responder. E nós temos 2.611 docentes e nós tivemos aí um número considerável de retorno. Então, aqui eu só mostro para vocês como que foi a chamada, né, da pesquisa, e aqui mais ou menos as sessões dos questionários. Então, a gente pergunta sobre os dados de identificação, atuação profissional, formação continuada, legislação, planejamento pedagógico, recursos didáticos pedagógicos, as práticas pedagógicas e as considerações. E a gente teve aí uma boa surpresa de aproximadamente 13% dos docentes responderem a esse questionário. Nós tivemos 318 docentes participando, que acho que é uma amostra considerável, principalmente se tratando de um tema, né, que tem aí uma grande dificuldade
penetração aí. Bom, e a gente, em relação aos procedimentos de análise, né, a gente utilizou a perspectiva de análise de conteúdo, mas a gente criou realmente uma perspectiva, né, dentro do comitê gestor, a gente organizou os dados, e a gente fez uma análise conjunta, né, a partir de grupos de significado, a gente criou os grupos, foi analisando as etapas, e, afinal, a gente precisava que todos esses pesquisadores se envolvessem com a análise, olhassem para esses dados, porque nós faríamos parte desse diálogo com os professores, os docentes que nós, né, formaríamos. Bom, e aí a gente levou em conta, né, os dados quantitativos, que foram trazidos em gráficos, o material discursivo, né, e aí a gente fez essa organização. Então, aqui tem a identificação do público, como eu falei para vocês, nós temos 37 campos, então, nós tivemos representantes de todos os campos que participaram, né? Alguns campos mais gente, outros menos, mas nós tivemos essa representação. O nível de ensino que os profissionais atuam, a grande maioria no ensino médio, né? No caso, o ensino médio integrado. Esse é um projeto que foi voltado ao ensino médio, então, no momento que ele foi submetido para pensar o ensino médio, né? E aí, a formação, então, se tinha uma função gratificada, a formação desses profissionais, né? A quantidade o percentual de formação desses profissionais, se tinham licenciatura ou formação pedagógica, né, contato que já tiveram com a temática, e isso foi nos trazendo essa dimensão importante, né, de o quanto que a nossa formação inicial não nos possibilitou o contato com a discussão da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, o que obviamente traz aí uma barreira adicional para que a gente possa avançar nessa discussão. Então, isso fica evidente, né? Então, o contato, 64,5% dos docentes que responderam ao questionário não tiveram contato com a temática, né? Então, isso é bem importante. O contato com a temática na pós-graduação também a grande maioria não teve, né? E esse é o perfil aí dos nossos respondentes. Inclusive, não sei se aqui está por área, acho que está na próxima. Bom, sobre a formação continuada, então, as perspectivas e desafios, afinal, a gente ia propor uma formação continuada, então, a gente conseguiu também avaliar um pouco de como essa formação continuada acontecia no Instituto Federal, passar mais rapidinho essa parte. Se essa pessoa, e aí é importante colocar isso. Bom, a gente perguntava, você costuma participar de formações continuadas? Grande parte participava. Você costuma participar de formações continuadas especificamente sobre as relações étnico-raciais? E aí uma grande porcentagem, né, diz que não, né? Então, além dessa barreira de formação inicial, de não ter tido a apropriação desse conhecimento, você continua, né, a não ter essa possibilidade. E aí, além dessa pergunta, a gente pergunta se tem interesse na formação. Então, né, se já participou, né, se teve essa oportunidade, e se tem interesse nessa participação. E aí a gente teve realmente um retorno positivo de pessoas que tinham interesse, né, e foi com isso que a gente também foi pensando aí no desenvolvimento dessa proposta. Né? Bom, e aí também a gente discutiu sobre as formações oferecidas pelo próprio IFSP, então questionamos esses profissionais de como eles acham que eram as formações, aí vocês vão poder ver aqui, alguns dizem muito boa e suficiente, mas 67% diz que era insuficiente essa formação, né? Então a gente foi também nessa esteira dessa necessidade de pensar a nossa formação. Bom, e aí a gente vai trazendo todos esses refinamentos. Educação antirracista no projeto político-pedagógico,
né, se as pessoas dialogam nos seus momentos de trabalho, né, coletivo docente, se esse é um assunto que é destacado, se a pessoa percebe isso no projeto pedagógico do curso, se ela aborda isso no plano de aula. Então, a gente vai fazendo todo esse refinamento. Se aborda no plano de aula, se aborda em projetos de pesquisa, de extensão, enfim, a gente foi fazendo todo esse refinamento para conseguir compreender, né, essa questão. A gente também perguntou sobre a legislação, então, para entender se as pessoas conheciam a legislação no geral e no Instituto Federal, então a 10.639, a 11.645, como as pessoas viam essa obrigatoriedade, né? E aí também a gente foi levantando essas dificuldades, a necessidade da formação continuada, as evidências, né, foram sendo colocadas aí. Muitos demonstraram desconhecimento sobre a lei, né? Alguns demonstraram uma não abertura para conhecer, outros destacaram, né, que querem conhecer mais da legislação, enfim, a gente foi trazendo aqui esses elementos. O questionário, ele tinha elementos objetivos, elementos mais amplos, dissertativos, né, que a gente teve que fazer, é uma pesquisa bem longa, sobre os instrumentos normativos da instituição e tudo mais. O planejamento pedagógico, como eu falei, então, como os profissionais pensavam isso no planejamento, né, como que ele incluía isso no planejamento, como abordava, dê exemplos da sua prática pedagógica, e isso a gente foi colocando para as mais diversas áreas do conhecimento, e a gente recebeu exemplos de todas essas áreas do conhecimento, né? E a gente foi caracterizando, organizando, fazendo grupos de significado e quantificando isso. Essa apresentação, pessoal, ela já existe, foi feito uma webinar para apresentar esses dados. Estou passando aqui mais rapidamente, até para conseguir falar um pouco de todas as etapas, né? Afinal, é um processo bem longo. Sobre os recursos, se existia recurso, se essas pessoas já produziram recurso, e ele foi todo amarrado até nessa linha. Bom, essa parte sobre eu já produzi recurso, não produzi, acho importante e tudo mais, são todos os elementos que a gente também utilizará na terceira etapa, que é o momento de construção aí lá no Espaço Maker, né? Sobre a produção de materiais, né, ainda, sobre a prática pedagógica, e todas as discussões, elas têm ali, né, os elementos que também dimensionam a quais áreas do conhecimento esses profissionais estão relacionados. Então, fica muito evidente que profissionais que atuam nas áreas das engenharias, ciências biológicas, química, física, tudo mais, vão trazendo elementos de uma dificuldade relacionada à própria área do conhecimento. Vão trazendo que muitas vezes, né, eles não veem, né, brechas, não veem situações em que o curso possibilitaria, ou não veem sentido, significado naquela prática pedagógica, né? Enfim, e aí isso vai nos trazendo também esses elementos. A gente traz as discussões sobre as dificuldades, se são dificuldades pessoais, se são dificuldades familiares, são relativas à gestão do campo, se são relativas aos recursos e tudo mais, e a gente foi mapeando tudo isso. As experiências, como eu falei, vou passar aqui mais rapidinho, né, mas trazem as diversas experiências com ensino de história, cultura indígena, história e cultura afro, nas mais diversas áreas do conhecimento, que também nos possibilitou algumas discussões. E aí, mais para o fim, a gente foi questionando aí os docentes o que eles sabiam sobre pensamento decolonial, né? Que era uma reflexão que a gente queria iniciar na instituição, né? O que significaria essa perspectiva para eles. A gente fez aqui até para poder mostrar uma nuvem de palavras, né, com todos os elementos aí que apareciam ao falar sobre pensamento decolonial, né? Então, elementos que explicam o pensamento decolonial ou que dão o contraponto, né, ao pensamento decolonial. A questão da pluralidade, dos caminhos, da diferença, do direito, né, da história, mas também, né,
as questões que vão trazendo outros elementos, né? De colonização, né? Da epistemologia, enfim, das relações de poder, de violência e tudo mais. E aí a gente fez também, né, a gente fez esses dois aí, essas duas, 20 palavras aí para evidenciar alguns elementos, né, para evidenciar aquilo que emerge, né, das pessoas quando a gente fala sobre pensamento decolonial. E aí, por fim, né, aquilo que os profissionais trouxeram, então a participação, né, o que a gente percebeu, né, esses alguns elementos que a gente percebeu, né? Então, a participação de servidores e servidoras negros e negras, ela foi muito expressiva, né, dada a proporção no Instituto Federal, né, que é algo que a gente já sabe, já percebe, tem essa perspectiva do pertencimento. No Instituto Federal de São Paulo, a gente tem em torno de 17% só de servidores negros e negras, mais ou menos 17%. A gente não alcançou nem os 20% que é, né, a reserva de vaga, né? Porque é só desde 2014 e demora para equilibrar, né, esse ponto. Então, a gente tem esses elementos. Ficou evidente, né, que o processo de participação na pesquisa, né, ou seja, o tempo dedicado a responder o questionário, já se configurou para muitos docentes um momento de reflexão sobre a sua prática pedagógica, porque realmente a gente fez com que, né, quem respondeu teve que pensar todos esses elementos, né, da sua formação continuada, da legislação, da sua prática pedagógica, dos documentos. Então, foi um processo que a gente entendeu que se constituiu também como reflexivo, né? E há práticas pedagógicas antirracistas sendo desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento, em diversos campos, porém, ainda é preciso que a ação seja institucional, né? Seja sistemática, né? Para ampliação do direito de acesso, né, a esse conhecimento. Então, a gente foi trazendo isso, trazendo o papel da formação continuada do IFSP, o papel do NEABI, né, a construção dos currículos, que também foi evidenciada nesses elementos, né? Então, a gente foi trazendo essas questões. Bom, como uma das ações do projeto também, a gente fez a aquisição da coleção Feminismos Plurais, para que pelo menos todos os campos do Instituto Federal tivessem um ponto de partida de discussão, ali tendo em vista alguns diversos temas que tem ali na coleção. Foi aquilo que a gente conseguiu também adquirir com o orçamento dado, né, à pesquisa. Então, a gente fez essa aquisição para todos os campos e iniciamos aí essa segunda etapa, que foi a formação do Espaço Afro-IF. Essa formação, então, ela aglutinou, né, trouxe uma perspectiva que são as áreas de conhecimento dos professores que responderam os questionários, mas não necessariamente quem participou foram os que responderam, né? Então, a gente fez um novo chamado e aí a gente fez criou aí os grupos de trabalho. Então, ciências biológicas, ciências exatas da Terra, a gente fez esse agrupamento, né? Engenharias, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes, ciências agrárias e ciências da saúde. Então, a gente fez a inscrição, né? Os cursistas, o pessoal, os profissionais da educação, porque a gente, inclusive, ampliou, a pesquisa foi feita voltada a docentes, mas a formação foi feita voltada a todos os profissionais do Instituto Federal que quisessem participar. E aí a gente fez, né, uma organização que também, ao longo do processo, ela foi modificada, né, ela não foi estanque, mas a gente teve um primeiro encontro que foi um espaço de troca e escuta, da vinculação do grupo. Foram 160 inscritos, então a gente fez 7 grupos diferentes, né? Então a gente foi tocando essa formação em 7 grupos diferentes, né? Inicialmente por essas áreas do conhecimento, a gente foi sempre um debate muito longo, né? Olha, precisava pensar a interdisciplinariedade, a multidisciplinariedade, a interconexão de saberes, mas a gente também entendeu que algumas áreas do conhecimento que queriam iniciar a discussão as pessoas se sentiam um pouco
acanhadas quando elas caíam junto com pessoas que já tinham apropriação, que já desenvolviam um trabalho, então a gente manteve esses grupos inicialmente. Nós tivemos um segundo encontro, que foi um encontro coletivo para falar da filosofia Ubuntu, né, que foi o professor Anderson, da UNB, né, que é muito conhecido, tem um trabalho muito interessante sobre isso, né, e aí a gente nem abordou inicialmente a cultura maker, a gente só falou mesmo sobre filosofia, o Anderson falou sobre filosofia Ubuntu, então a gente conseguiu, né, se apropriar de uma perspectiva até metodológica e assim, de referencial para olhar a prática, para olhar a produção de conhecimento, foi bem interessante. No terceiro encontro, né, a gente fez uma inversão e o segundo encontro ele foi muito positivo, e aí no terceiro encontro a gente trouxe... a gente fez um compartilhamento, assim, fez um diálogo inicial, mas depois a gente também se juntou para ouvir, né, o professor Joás Bernardino, né, que é o Joás, eu não sei, acho que ele está na USP, que trouxe a questão do pensamento decolonial, trouxe a perspectiva das referências, né, trouxe ali as discussões, e aí a gente foi avançando assim, fazendo um momento de troca de práticas pedagógicas internas, aquilo que internamente a gente já conseguiu desenvolver. Então, os professores do grupo, do próprio grupo da equipe do projeto, com mais alguns colegas, fizeram apresentações de práticas nesses grupos menores. Depois a gente trouxe, né, 7 convidados, um para cada grupo, mais ou menos das áreas do conhecimento, então a Catemari da física, a gente trouxe a Ana Baroni da arquitetura, a gente foi trazendo profissionais que a gente já... Luana Tolentino, das Ciências Humanas, e a gente foi trazendo esses profissionais de fora para também fazer mais uma discussão, né? E aí, no sexto encontro, do quinto para o sexto encontro, a gente fez uma proposição de que a gente dialogaria, né, faria um diálogo sobre interconexão de saberes, multidisciplinariedade e interdisciplinariedade. Então, que cada profissional construiria uma prática pedagógica a partir de tudo que foi dialogado, ou de práticas que ele já vai desenvolvendo, e que ele faria essa apresentação, mas num grupo multidisciplinar, né? Então, a gente misturou todas as pessoas, todos os profissionais, para que, né, tivesse ali um grupo, e que nessa proposta ele apontasse para essa interconexão, né? De que maneira esse trabalho era transversal, era interdisciplinar, multidisciplinar, enfim. E aí realmente foi uma experiência muito rica, e na segunda-feira é o nosso encerramento, né? Desse curso é o encerramento em que a gente vai, né, também apontar continuidades, fazer uma avaliação, né, enfim, ver a sustentação que a gente tem em relação a esse espaço formativo, que não é para se acabar, não é igual um curso, né, que a gente termina o curso. A gente terminou um ciclo de diálogos e trocas, mas não o curso, a ação em si. Né, esse foi a divulgação que a gente fez da formação, eram sempre as segundas-feiras. Aqui a gente, estou indicando como a gente tem feito com essa pesquisa, inclusive de apresentá-la, né? Então, a gente teve aqui a apresentação da primeira etapa, né, do projeto. Então, a gente apresentou numa webinar, como eu falei, é só entrar no canal oficial do Instituto, tem a webinar gravada. E agora a gente, na segunda-feira, vai fazer o webinar, que é de encerramento mesmo, falando dos resultados e continuidades desse espaço formativo, como ele se constituiu. A gente criou, nesse meio tempo, um coletivo de música aqui no campus Hortolândia, né? Então, tem um professor que participa do curso, que é professor de Educação Física, que estuda as mais diversas referências, dá curso de percussão e ritmos afros. Então, é só para dizer dessa multiplicação que a gente entende que esse movimento é possível, né? E a nossa terceira etapa, que é o Ubuntu Maker, que é uma etapa que está em construção, né? Mas que ela é um pouco que, assim, o coração do projeto, né? Ela é a inovação do projeto. A gente fez todo esse processo, são processos que já foram desenvolvidos em diversos lugares,
mas a gente tem apostado, né, na implicação das pessoas que participaram do curso e de outras, dessas mais diversas áreas do conhecimento. Afinal, foi muito interessante, assim, receber colegas da engenharia, né, colegas da tecnologia, análise de desenvolvimento, em desenvolvimento de sistemas, da arquitetura, né, do lazer, turismo, profissionais das mais diversas áreas do conhecimento que começaram a se implicar com esse processo, mas que ficaram, né, com essa indagação, e aí como que a gente avança, das artes e tudo mais. E aí a gente vai, né, nessa terceira etapa, que já estava pensada e que ela está ganhando forma, ter aqui no Campus Hortolândia, no Campus Sertãozinho e no Campus São Miguel Paulista, a polos do Ubuntu Maker, que é um espaço maker, né, com um programa voltado a produzir tecnologias para o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. E essa mobilização, né, nós tivemos algumas inspirações, né? E aí vou explicar um pouco para vocês. Tem um projeto que foi desenvolvido, o qual eu acompanhei, né, ajudei a fomentar, que ele chama Narrativas Invisíveis. É um projeto de um grupo que participa, um grupo que é da Drone Lab, e eles fazem voo de drones, né? Já faziam voos de drones. Eles escaneiam monumentos da história, né? Escaneiam monumentos da história da cultura africana, afro-brasileira, e replicam na impressora 3D. Então, eles fizeram, por exemplo, escanearam o monumento da Mãe Preta, que tem em São Paulo, ou mesmo monumentos que não existem mais, como é o chafariz de Tebas, mas que existe a informação. E aí eles replicam na impressora 3D. E são monumentos que são invisibilizados historicamente, né? Então, eles fazem essa discussão dos monumentos, voos pelas narrativas invisíveis, porque é essa perspectiva, né, de buscar elementos que foram historicamente invisibilizados. Então, eles fazem esse escaneia, e é feito dentro de uma perspectiva de desenho universal, onde um aluno que é deficiente visual consegue visualizar, ele tem um QR Code, então o aluno pode ouvir, né? Ele tem, são vários elementos que trazem a produção de um recurso que é multidisciplinar, né, que mistura a perspectiva da tecnologia com a história, com a geografia e tudo mais. Então, é nessa perspectiva que a gente está construindo, né? Pensar etnomatemática, a construção de mancalas, né? A construção de... no projeto, o espaço Maker também tem um espaço audiovisual, né? Então, para produção de vídeos, podcasts e tudo mais, ou seja, qualquer tecnologia que contribua com o ensino de história e cultura africana, brasileira e indígena, uma perspectiva interseccional, né? Mas para isso a gente não podia só oferecer o Ubuntu Maker, né? Vamos lá produzir, né? Afinal, o recurso didático, o recurso pedagógico, ele tem toda uma intencionalidade, né, que está por trás, e a nossa principal interesse era implicar colegas, parceiros e profissionais de educação que muitas vezes não se sentiam responsáveis, né, pela essa construção de uma educação antirracista, porque são de áreas, né, do conhecimento que não vem correlação com essa discussão, né? Então, a gente está agora organizando, comprando os materiais, né? Impressoras 3D também, material audiovisual, as máquinas de CNC, máquina de corte a laser, enfim, e pensando aquilo que vai ser produzido, que aí eu, com muito prazer, depois desconstituído, volto aqui até para compartilhar quais foram os produtos. É isso, Elane.